Estamos ao lado aqui da nossa prezada irmã, amiga Ivênia Prada, que veio lá de São Paulo para o nosso 7º Congresso. E nós nos sentimos assim muito prestigiados e honrados com a presença dela. E nós trocamos, inclusive, uma série de informações, de mensagens, através de WhatsApp, através do e-mail. E ela sempre solícita, nos atendendo com a maior boa vontade. Ivênia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Ficamos muito felizes com a sua presença. Muito obrigada. E queremos que você volte mais vezes a Aracaju. É só me chamar. Tá bom. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com a senhora, dona Ivênia. Muito obrigada. A senhora que esclarece a gente sobre os animais, né? E onde tem muita gente que tem dúvidas com relação se os animais têm alma. A senhora podia esclarecer para a gente, para quem está nos assistindo agora, se os animais eles têm alma e como também acontece o processo evolutivo dos animais. Olha, todo esse estudo que eu fiz, a base foi a obra de Kardec, né? Especialmente os livros da Codificação, a Revista Espírita. Depois consultei também André Luiz, Emmanuel, Herculano Pires, enfim, autores assim que podiam colaborar com esse estudo. No Livro dos Espíritos, questão 597, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, exatamente essa. Ele diz assim: se os animais entendem uma inteligência, essa inteligência deles está ligada a algum princípio independente da matéria? Então a resposta é afirmativa, sim. Os animais têm a sua inteligência ligada ao princípio, que é o princípio inteligente ou espiritual. Porque se a gente buscar o Livro dos Espíritos, questão 27, nós vamos ter a informação de que só existem 3 elementos no universo. Deus, que é o Criador, o princípio inteligente ou espiritual afeta o espírito e o princípio material afeta a matéria. Então Kardec foi tão preciso e tão, ao mesmo tempo, tão inteligente em fazer essa pergunta, porque ele quis saber, bom, os animais têm uma inteligência, ela está ligada a que princípio? Né? Então os espíritos respondem, sim, os animais têm uma inteligência ligada a um princípio espiritual e que sobrevive à morte do corpo físico. Tem várias informações na obra de Kardec que são relativas a essa existência dos animais como seres espirituais em evolução. Né? Depois a outra pergunta... E como ocorre o processo evolutivo dos animais, né? Também no Livro dos Espíritos, ali pela questão 599, 600, 601, que trata do processo evolutivo, Kardec pergunta também se os animais podem escolher a espécie em que preferem encarnar-se. Os espíritos dizem não. Eles não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Para outras coisas sim, mas não para escolher a espécie em que iriam encarnar. E numa pergunta seguinte, se não me engano é 601, ele pergunta se os animais progridem como os seres humanos através do processo encarnatório. E os espíritos confirmam sim, os animais progridem evolutivamente através do processo encarnatório também. Mas, dona Ivênia, eu tenho amigos e amigas que têm animal e que dizem que parece que eles falam com eles. E baseado nessa pergunta, né? nessa informação, eu queria saber da senhora, já que a senhora é estudiosa nesse assunto, os animais, eles têm alguma ligação espiritual com a gente? Quando eles chegam até a gente, é por conta de uma ligação espiritual ou chegou por chegar? Olha, tem um biólogo inglês que também trabalha nos Estados Unidos, chama-se Rupert Sheldrake. Ele defendeu a tese dele de doutorado lá na Inglaterra com a hipótese de que os animais, particularmente os cães com quem ele trabalhou, se comunicam telepaticamente com os seres humanos. Então, esse trabalho dele, de doutorado, foi aprovado. Alguns não aceitam muito, sabe? Ele é meio, tem os que o amam e tem os que o odeiam. Acho que, imagina, ele está evoluindo muito nessa questão, se atrevendo a muita coisa. Mas é assim, de modo geral, a humanidade não aceita nada que se fale em relação aos animais que vá tirar os animais dessa visão utilitarista, né? De usar os animais na produção de alimentos, de usar os animais em espetáculo de diversão, de usar os animais em pesquisa e assim por diante. Mas eu aceito o trabalho dele, sim. Ele foi bem convincente e ele fala nesse livro que os animais se comunicam telepaticamente, especialmente os cães se comunicam telepaticamente com os seres humanos.
É impressionante um animal que convive com a gente, o cão. O cão ele tem mais um comportamento que demonstra isso. O gato também tem, mas o comportamento dele é diferente, né? Então a gente percebe que existe uma interação afetiva, né? Os animais entendem às vezes um olhar, entendem um gesto. Então existe sim uma... Eu não sei se a gente poderia falar em uma ligação espiritual, mas uma ligação afetiva com certeza existe. É interessante, a propósito, essa semana agora passou uma reportagem, um senhor que estava bem mal no hospital, lá hospitalizado, tomando soro, etc. E ele recebeu a visita do cão, né, que ele criava, um cachorro. Sim. E depois disso ele melhorou, né, ficou radiante com a presença do cão, né. E também um outro fato é que o animal, o dono dele faleceu e ele aí foi para o cemitério e disse que está lá até hoje, né? Ele não sai lá do cemitério, né? É uma ligação muito grande. Tem muitos casos com esse relato, né? De animais que ficam assim, completamente retraídos, ou no cemitério, ou na própria casa. Inclusive eu tenho uma amiga no interior do estado de São Paulo, e ela teve uma das filhas que nasceu com diabetes, que é o pior tipo de diabetes, né? E essa menina, aos 20 anos, ela ficou completamente cega. Então ela disse, mamãe, eu queria um gatinho para ficar comigo. E ela arranjou uma gatinha, ficou 5 anos com essa menina, ficava no colo dela, dormia com ela, né? Aos 25 anos essa moça desencarna, pôs a moça no caixão, a gata em cima do corpo dela, não saía de lá de jeito nenhum. Para fechar o caixão precisavam tirar a gata, a força, e a gata miando. E diz a minha amiga que no caminho do cemitério a gata foi miando atrás do cortejo. Olha que coisa, né? É uma relação afetiva intensa. Muito grande. Aqui é interessante, aqui tem uma cidade no interior, Riachão do Dantas, que tinha um bode, não sei se ainda tem, até foi reportagem nessas televisões aí nacional, que ele, todo o enterro que tinha na cidade, ele acompanhava, né? O enterro dele, interessante. Agora eu pergunto, e Vênia Prada, tem algum animal? Tive muitos. Chegou uma época que eu dizia, olha, minha casa está um verdadeiro asilo veterinário, porque tudo quanto era bicho estrupiado, com sarna, com atropelado, coisa minha. Uma das minhas filhas levava para casa. Ela estudou veterinária também, o primeiro ano ela quase perdeu o ano de tanto ir cuidar dos animais no laboratório, no mal que estava coisa, e sabe assim, e uma coisa muito intensa. Animal de rua, ela chegava a ter no carro já injeção contra a sarna. Quando ela via um cachorro, ela já laçava, pegava, amarrava ali e já dava injeção contra a sarna, sabe? Era assim uma dedicação mesmo. Eu tive muitos animais. Uma vez eu cheguei em casa, tinha um cavalo amarrado na minha garagem, na frente da casa. Aí eu já gritei, Cristiana, porque era ela que apontava. Aí o que aconteceu? Ela disse, mãe, eu achei esse potro, era um potro. Assim, ela contribuía para a evolução da senhora também. Mãe, mas ele estava andando na rua sozinho aí, podia ser atropelado e tal. Bom, eu chego em casa, o cavalo começa a ter cólica, que é uma afecção grave nos equinos, né? E começa a rolar e coisa. Aí telefonei para a faculdade, pedi ambulância de cavalo, vieram buscar e internei o cavalo. Passou, aí ficou em tratamento lá. Passou uns 2, 3 dias, chegou um senhor na porta de casa e falou, eu soube que a senhora roubou o meu cavalo. Eu disse, olha meu senhor, eu não roubei cavalo de ninguém. Tem um cavalo sim aqui, e eu tô... O que foi? Não pode ir. Então eu disse, olha, eu não roubei cavalo de ninguém. Aí eu disse, olha, tem um cavalo sim que a minha filha achou na rua. Certamente ele se soltou da mãe, não sei, ficou perdido. E esse cavalo está internado no hospital da faculdade porque ele teve uma crise de cólica. Ah, então, eu falei, o senhor pode ir lá, se o cavalo tiver alta, pode retirar o cavalo. Liguei para lá, dei autorização e pode deixar a conta que eu pago, mas pode levar o cavalo. Mas assim, um dia eu cheguei em casa, tinha numa dos quartos, um quarto menor, tinha uma forma de bolo assim, com água e uma ave pernalta, com a perna comprida assim, eu não sei nem que ave que era aquela, eu já, Cristiana! Sua filha arrasa, dona Ivete. Mamãe achou não sei aonde lá, que a ave veio, estava com a asa, não sei o quê. Mas eu tive muitos animais, muitos. Todos pegos ou na rua ou no pátio da faculdade, jamais eu comprei
um animal, alguma coisa assim, né? Agora, qual é a situação dos animais no mundo espiritual? O segundo eu tive conhecimento é que nós, os animais, é o espírito dele, quando ele desencarna, ele não conserva a individualidade dele, só a individualidade só do homem, né? Do homem, da mulher no caso. E eles, o espírito coletivo, eles retornam àquela base coletiva. O que você poderia dizer sobre Olha, isso? Emanuel, jamais eu encontrei, em tudo que eu estudei, eu não conheço a obra espírita assim, posso dizer que eu estudo, mas eu me considero uma estudiosa. De tudo que eu li até hoje, jamais eu encontrei essa expressão de alma coletiva na doutrina espírita, né? de alma grupo. Certo. Que então o princípio inteligente animal retornaria para uma alma coletiva, né? Certo, Jamais eu certo. encontrei isso. Né? A questão da individualidade, que o pessoal fala em individualização do princípio inteligente, nesse livro, eu não sei se é nesse ou na questão espiritual dos animais, eu tenho um capítulo onde eu falo e eu levanto a hipótese, a tese, de que a individualização é da matéria, não é do espírito, não é do princípio inteligente, né? Porque ele é criado indivisível. Eu jamais entenderia esse conceito de alma grupo, alma coletiva. Me parece que esse conceito é da estrutura do esoterismo e foi migrada para dentro da doutrina espírita por algumas pessoas e acabou se vulgarizando, mas do que eu conheço da doutrina, eu jamais encontrei esse conceito. Bom, então você já vai prestar outra informação. No mundo espiritual tem animal? Olha, no Livro dos Espíritos e também em outros lugares que eu consultei, tem uma coisa dita assim, que o princípio que anima aquele animal, quando ele desencarna, é prontamente utilizado para animar outros seres. Então a gente tem a ideia que o processo encarnatório é tanto caso na literatura espírita de relatos de animais no plano espiritual. Por exemplo, na palestra que eu acabei de fazer, eu contei um caso que está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, da nossa companheira Sueli Caldas Schubert, e que numa carta de próprio punho, Chico Xavier escreve a Vantuil de Freitas, que era então presidente da Federação Espírita Brasileira, contando que o Lorde, o seu cachorro, quando desencarnou, ele viu a figura de José, seu irmão já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. E ainda continua, dizendo, nos meses que se seguiram, quando José vinha a ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Eu encontrei uma vez com o nosso querido confrade Hermínio Miranda, já desencarnado, Isso. e eu falei, olha, o senhor escreveu no livro Diálogo com as Sombras, que quando nos trabalhos de doutrinação, de desobsessão, o senhor conseguia trazer o chefe das famílias obsessoras para o trabalho, ele quase sempre aparecia montado em animais. Qual a natureza desses animais? Ele falou, Hermínio, eu não sei, mas eram figuras animais. Então eu fiquei conversando com ele e a gente chegou a algumas conclusões. Primeiro, pode ser o princípio inteligente de animais mesmo subjugados pela mente perversa do ser humano, que são os obsessores. Segundo lugar, pode ser forma de pensamento. No livro dos médiuns, naquele capítulo Laboratório Invisível, está dito lá que o avaro, através da mente, ele plasma suas moedas, né? E que o trabalhador do campo plasma o seu arado e os seus bois. Então pode ser forma de pensamento. E outra coisa, pode ser espírito humano transvestido de figura animal por um processo de subjugação, né? Verdade. Como acontece no livro Libertação de André Luiz, que aquela mulher chega e a equipe de Gregório, que é o chefe da falange obsessora, ele vê no perispírito dela várias marcas de delitos, né? Então ele começa a dizer, você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Ela aceita a sugestão e ela transforma o seu perispírito assumindo a forma de uma loba, né? E André Luiz faz Gúbio, aliás, que é o mentor, ele dá uma lição maravilhosa, porque ele fala que nesses casos de sugestão hipnótica, não é o hipnotizador que modifica o seu perispírito. Ele lança a ideia, a sugestão. E você precisa aceitar, ter atitude de aceitação, né?
E ela aceitou em virtude dos complexos de culpa que ela tinha, e ela mesma aceitando a sugestão, a mente dela transforma o perispírito assumindo a figura de uma luva, né, que é um caso de licantropia. Isso. Então, que existem figuras animais no plano espiritual, existem. Agora, a natureza delas, a gente corre por essas opções, né? O Leon Denis, inclusive, nos fala que a gente passa por essas, de acordo com a nossa romagem, né, evolutiva, a gente passa por essas feiras da evolução, né, do mineral, do vegetal. O mineral ele não cita diretamente no livro dele. Eu consultei o original em francês, ele fala que a alma dormita no vegetal, sonha no animal e desperta e se torna consciente no ser humano, né? Mas antes ele fala assim, há em todos os reinos uma evolução contínua. Olha, o reino mineral também é um dos reinos, né? Certo. Então é sugestivo do que você está falando mesmo. Certo. Que a evolução, aliás, Calderaro, né, no livro No Mundo Maior, se eu não me engano, Isso. é que diz que a crisálida da consciência reside no cristal a rolar no fundo do rio, né? Então, a doutrina, eu acho um dos aspectos maravilhosos da nossa doutrina, Emmanuel, é essa busca que a gente tem que fazer, porque não tem nada pronto, que fala, olha, o pacotinho está aqui, né? Então tem muitas coisas que eu considero que ainda estejam sob questão, ou seja, matéria de discussão. Manda a gente pensar e pesquisar. Pensar e pesquisar. Matéria de discussão, isso mesmo. Eu brinco dizendo que o espírita é condenado, no bom sentido, a estudar, né? É condenado. É verdade. E Vênia, para finalizar Sim. nosso bate-papo, né? Então, Gostoso, um papo bom. Isso mesmo, né? Com tanto conhecimento, com tanta informação. Você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo nesse momento? Inclusive, você me permite, Evênia, uma palestra que ela fez, eu achei muito interessante, a gente falando sobre a nossa passagem por essas condições dos princípios, né, material, do mineral, do vegetal, né? Ela chegou numa plateia lá e disse que estava ali naquele instante trazendo um abraço primata para o povo, né? O povo aí achou interessante. Eu digo, rapaz, que legal, foi muito interessante aquilo. E também você citou, eu gostaria que se você pudesse também fazer a citação, quase é um poema, né, de Caiba Schutter, falando sobre os animais, cuidado que a gente deve ter com os animais. Né? É maravilhoso. Acho que eu posso concluir fazendo um resumo de um capítulo do livro Gênese da Alma de Caiba Schutter. A primeira edição desse livro é de 1924. Então eu fico assim, surpresa de ver a sensibilidade de Caiba Schutter naquela época em que ninguém se incomodava com os animais, né? Tem relatos do pessoal lá de Matão, da editora Clarim, e também está escrito em outros lugares, que, por exemplo, ele viu um burro que estava sendo subjugado na carroça, comprou o burro, pôs lá, ficou com esse burro até o burro morrer. Ele tinha muita sensibilidade, né? Como farmacêutico, ele cuidava dos animais, tratava, dava remédios, né? E nesse livro, A Gênese da Alma, ele tem um capítulo que se chama Apelo em Favor dos Animais. Então ele diz mais ou menos assim: vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos animais. Os animais são seres vivos que se cansam, que têm inteligência, que adoecem, que envelhecem. Acariciai os vossos animais, dai-lhes repouso na velhice e dai-lhes remédios na enfermidade. Como nós, ele fala como vós, mas eu gosto de falar como nós, eles vieram estudar, evoluir, aprender. Sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus, né? Então eu lembro a figura de Jesus, que nasceu não por acaso num estábulo cercado de animais, né? Isso tem uma simbologia fantástica, né? De humildade e para que a gente consiga entender a sacralidade do estábulo, né? Nesse relacionamento harmonioso de Jesus com os animais. Então, pedindo a Jesus que infunda em todos nós
a sua luz, a sua sensibilidade, para que a gente desperte o nosso entendimento para respeitar a vida dos animais e a sua capacidade de sofrimento, tanto físico quanto mental. Eu acho que nessa espiritualidade que nós buscamos, nessa busca da transcendência espiritual a que todos nós estamos destinados, está implicada a maneira como nós nos relacionamos com os animais, né? Então nós temos que rever todas as nossas atitudes e sempre pensar no bem. Respeito em relação à vida dos animais e à sua capacidade de sofrimento. Um grande abraço, pessoal. Gostei muito de conversar com vocês. Nós que agradecemos, Ivênia. Obrigada. Muito obrigada, irmã. Muito Então, ele obrigada. abençoe, viu? Que assim seja todos nós. E até uma próxima oportunidade, né, semana? Muito obrigada pela acolhida aqui em Aracaju, no 7º Congresso Espírita de Sergipe. Eu fiquei muito feliz de vir aqui hoje.